Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Você que está de outra escola, porque vamos dizer que esse conteúdo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Ilha de Carvalho. Agora, se você de outra escola está acompanhando conosco este vídeo, seja bem-vindo, tá bom? Espero que seja de muito bom proveito para você. Então vamos lá. Esse vídeo é voltado para os alunos do 8º ano e nós vamos corrigir a semana 2 do PET 2, tá bom? Lembrando que a aula do PET do material não coincidiu com a aula da TV, do Se Liga na Educação. O material, os exercícios do Se Liga na Educação, da aula que foi dada lá, que foi dada a aula sobre o reino Animalia, é da semana 3, então semana que vem a gente faz. Na próxima semana a gente faz da semana 3 com relação à aula que foi dada na TV, tá bom? Hoje ainda é reino Plantae, lembrando que é Plantae, não é Plantae que se fala, tá bom? No latim Plantae. Então vamos lá, a gente viu lá na outra, né, como característica principal, aqui os grupos das criptógamas, que são as briófitas e as pteridófitas. É o principal que nós vamos ver ali agora, que também a gente conhece pouco, né? Então, elas, como principais características desses dois grupos, eles não possuem semente e não possuem a estrutura reprodutora aparente. Flor. Não tem flor. E aí, dentro das briófitas, não tem tecidos verdadeiros, o tamanho é pequeno porque não tem vaso condutor, e o transporte é por difusão. Como assim por difusão, professor? Vai de célula a célula. Pensa lá assim, ó, tem uma célulazinha aqui, outra célulazinha aqui, outra célulazinha aqui. Opa, Giovanni, fazer direitinho. Outra célula aqui, outra célula aqui. Aí essa célula empurra os nutrientes para essa empurra para essa empurra para essa. Lembrando que a água vem de baixo, então a água tem uma altura limite que vai conseguir chegar. Por isso que ela tem tamanho pequeno. Já essa aqui tem os vasos condutores, como se fossem as nossas veias, tá? Xilema e floema. Xilema e floema, tá bom? Aí com isso ela consegue ter o tamanho maior e o transporte é por essas estruturas. O xilema leva da raiz para as folhas e o floema traz das folhas para as outras estruturas, caule e também para a raiz. Pelo xilema vai a seiva não elaborada, tá? Que é a água, os sais minerais absorvidos do solo. E o floema é traz o resultado da fotossíntese, né? A glicose e os outros componentes que vão servir de alimento para as estruturas que não fazem fotossíntese. Beleza? Tranquilo, porque lembra que fotossíntese só acontece na folha, nas partes verdes. Tá bom? Tem alguns caules que às vezes faz também, né? Mas nas partes verdes. Então, vamos lá, temos aqui, dentro dessas duas estruturas, duas fases bem distintas. Elas são totalmente separadas. É a fase gametófita, ou gametofítica, né, o gametófito. No caso aqui, das briófitas é dominante. Já nas pteridófitas, a fase dominante é a esporofítica, ou esporófita, que é a própria samambaia que a gente conhece lá, né? Lembra? A samambaia tem as estruturazinhas na folha lá, as bolotinhas pretinhas, que a gente chama de soros. Aquela estrutura lá é que produz, né? Que contém os esporos. O esporo é como se fosse uma sementinha, mas não é uma semente, tá bom? Não é uma semente, é diferente. Já a fase gametofítica é que ela produz gametas, né? Essas aqui produzem gametas. Essa aqui tem a fase gametofítica? Tem também, mas ela é transitória, né? Às vezes forma-se lá no pé da samambaia lá uma planta diferente, é a fase gametofítica, tá bom? E aqui tem a estrutura dos soros aqui mostrando aqui embaixo para nós, tá? Aí chama esporângio, que libera os esporos, tá bom? São os soros, tá dentro dos soros lá. E ambas dependem da água para a reprodução, porque os gametas masculinos, que se chamam anterozoides, eles nadam, são flagelados, parece um espermatozoide, tá? E nadam até os gametas femininos, que se chama oosfera. A oosfera ela fica fixa esperando. Parece muito a reprodução do ser humano, né? Porque o gameta masculino nada, só que o nosso nada pela água,
deles nada. Nada pela água mesmo, vai de longe um para o outro, tá bom? Mas vamos lá. Vamos corrigir o exercício. Número 1. As ilustrações a seguir representam espécies de 2 grupos do reino Plantae. Analise-as e responda aos seguintes itens. Então vamos lá. Tem aqui as estruturas, a estrutura 1, a estrutura 2, a estrutura 3, a estrutura 4 e a estrutura 5. Vamos lá, para identificar. Primeiro, a planta A é uma briófita, a planta B é uma pteridófita. Tranquilo? Vamos lá. A quais grupos pertencem as espécies representadas pelas figuras A e B? Já falei. A, briófitas, B, pteridófitas. Tranquilo? Tranquilo, professor. Letra B. Quais os nomes e a função das estruturas indicadas por 1 e 2 na espécie A? Então vamos voltar lá, vou voltar aqui. Olha aqui, ó, 1 e 2. A estrutura 1 parece folha, né? Mas em briófita, por não ter vasos condutores, nós não chamamos de folha, tá? E o 2 parece raiz, mas por não ter estrutura, também dos vasos condutores, nós não vamos chamar de raízes. Vamos ver qual é o nome. O 1 se chama rizoide e o 2 filóide. Ou eu inverti a ordem. Inverti a ordem. 1 é filóide e o 2 rizoide. Vamos corrigir aqui, ó. Eu confundi a ordem aqui, ó. Aqui é o 2 e aqui é o 1, tá? Tá na ordem contrária. Então, o 1 filóide e o 2 rizoide. Tranquilo? Acontece. O professor, na hora de digitar, se enganou. Acontece equívoco. Só não pode permanecer no equívoco. Vamos lá. E a letra C, quais os nomes das estruturas 3, 4 e 5? Por já ter vasos condutores, vou até verificar aqui para ver se eu não errei. O 3, o 4 e o 5 são raiz, caule e folha. Na ordem. Deixa eu ver se está na ordem aqui. Raiz, caule e folha. Eu acho que por isso que eu errei o outro. Porque ele estava na ordem, a segunda figura estava na ordem de baixo para cima, o outro está de cima para baixo. Então vamos lá. Raiz. O caule da samambaia se chama rizoma. Tá bom? Se chama rizoma. Que é um caule subterrâneo. É um caule meio estranho, bem diferente, né? E a folha. Tranquilo? Mas o rizoma tem a mesma função do caule das plantas, né? Sustentação das estruturas aéreas e também comunicação entre as raízes e as folhas, tá bom? Nós temos aqui também o exemplinho coloridinho, bonitinho delas, né? Porque lá estava o desenho estranho, aqui está coloridinho. E aí nós temos essas estruturas, aqui ó, são os filóides, aí tem um cauloide aqui no meio, né, que se segura os filóides, aqui o rizoide, e aqui essa estrutura aqui é a estrutura sexual dela, tá? Esse aqui é o esporófito dela, esse é o esporófito, esse é o esporófito. Por quê? Porque aqui foi fecundada a oosfera e nasceu outra planta, uma planta cresce dentro da outra. Isso acontece também, né, essas fases aqui acontecem também nas plantas que têm flores. Dentro da flor acontece essa estrutura toda aqui de nascer o esporófito e o gametófito dentro um do outro. É uma coisa muito legal, tá? E aí, aqui a samambaia, nós temos aqui o rizoma, a raiz e as folhas. E aqui está uma folha em destaque. A venca também é um pteridófita, e aí vai, tá? O musgo é um exemplo, o professor lá na aula falou que parece aquele veludinho que dá nas pedras, nos troncos de árvore velho, mas também aquelas hepáticas, tem as hepáticas, aquelas que formam em regiões sombreadas, regiões sombreadas, que fica aquele verdinho escorregadio, não é fruto da decomposição das folhas, mas uma outra planta que cresceu ali, tá? Que é uma briófita. E tem as outras lá também diferentes, mas vamos ficar com esses aqui. Esse aqui é o mais conhecido, os musgos, tá? Que você vê, tem gente que usa ele até para enfeitar quadros vivos agora, porque o musgo ele tem uma característica, ele consegue se ressecar, depois quando você joga água ele volta a viver, tá? Muitas espécies dele. Letra D, dá 1 ainda. Qual das duas espécies apresenta menor tamanho? Por quê? Fácil, né? Menor tamanho. Giovanni, você respondeu errado. Você respondeu ao contrário. Eu acabei de ver isso, professor. Você está doidão. Então tá. As pteridófitas têm maior.
pois possuem vasos condutores, o que possibilita a água chegar mais alto em seus corpos. Já as pteridófitas têm menor, tá? Então a resposta dessa aqui seriam as briófitas. Professor, que confusão acontece. São as briófitas. Por que elas são menores? Porque ela não tem vasos condutores. Tá? As pteridófitas são maiores, pois possuem vasos condutores, o que possibilita a água chegar mais alto em seus corpos. Já as pteridófitas são menores, porque não possuem vasos condutores, e a condução é célula a célula. Vamos voltar lá no primeiro quadrinho, né? A condução, o transporte de difusão de célula a célula. Tá bom? Tá bom. Então está esclarecido a dúvida, o equívoco do professor, que acontece. Letra E. Cite 3 características presentes nas plantas. Cite 3 características presentes nas plantas, representadas pela figura B, mas que estão ausentes nas plantas representadas pela figura A. Em seguida, indique suas funções. Então vamos lá. O que está na pteridófita? Xilema conduz seiva das raízes para as folhas. Floema conduz seiva das folhas para as outras partes do corpo vegetal. Outra coisa, por ter xilema e floema, ela tem folha, ela tem raiz e rizoma, que é o caule subterrâneo, né? A fotossíntese acontece nas folhas, a absorção de nutrientes nas raízes, nutrientes e água, né? E a conexão e sustentação de estruturas está no rizoma. Poderia ter citado os soros também, né? Que é onde que está lá os esporos dentro das pteridófitas. Mas está tranquilo. As principais estruturas são essas aqui, ó. Xilema, floema, pode colocar vaso condutor como um todo, se quiser, estava certo também se colocou. Folhas, raízes e rizoma. Beleza? 2. Com relação ao hábitat, quais são as semelhanças entre as briófitas e as pteridófitas? Ambas vivem em ambientes úmidos, porque elas necessitam da água para o movimento da célula reprodutora masculina, que nada até a célula reprodutiva feminina. Tranquilo? Tranquilo. 3. As fotografias a seguir mostram espécies de 4 representantes do reino Plantae. Então vamos lá. O A, isso aqui é uma maçã, fruto. O B, olha lá, o musguinho. O C, conífera, né? Ou pinheiro. E o D, pteridófita. Aí pediu para falar em qual grupo pertence. Só o B que eu já dei resposta, né? Então o A é angiosperma, possui fruto. O B, briófita, pequenininha, não possui fruto, não possui semente, não possui flor, não possui vaso condutor. O C, gimnosperma, não possui flor nem fruto, mas possui semente, né? E o D, pteridófita, que possui vaso condutor, mas não possui semente e nem flor. Tá bom? B de bola. Indique a provável ordem cronológica do aparecimento desses grupos de plantas na Terra. Vamos entender que para surgir espécies há um processo de acréscimo de características. É mais fácil surgir uma nova característica em cima de um grupo mais simples do que você tirar de um grupo mais complexo, concorda? Então é assim que foi feito, né? Primeiro briófita, deixa eu apagar que eu escrevi no lugar errado aqui. Primeiro briófita, depois pteridófita, depois gimnosperma, por último angiosperma. Como assim, professor? Briófita não tinha vaso, só fazia fotossíntese, lembra disso? Aí depois surgiram os vasos, mas não tinha semente, surgiu a semente, né? E as estruturas sexuais bem formadas, gimnosperma. Depois as estruturas bem formadas virou flor, formou o fruto em volta da semente, angiosperma. Entenderam? Foi acrescentando. Então, entre os grupos vegetais em questão, aqui tem um equívoco que, na digitação lá, em questão, um deles é encontrado em ambientes úmidos,
e sombreados. Cite uma característica desse grupo que justifique seu pequeno tamanho. Então, os dois que estavam em locais úmidos e sombreados são as briófitas e as pteridófitas, né? Mas como está falando do pequeno tamanho, são as briófitas, né? Não possuem vasos condutores, né? Não possuem vasos condutores, beleza? Por isso que ela é pequenininha, baixinha, a água sobe pouco. Letra D da 2. Qual dos grupos vegetais estudados apresenta como novidade evolutiva o aparecimento de vasos condutores? Pteridófitas. Qual é a relação entre essa novidade e o ambiente em que esses vegetais se desenvolvem? Então, ainda habitam em locais úmidos, mas conseguem ir para um lugar um pouquinho mais seco, mas ainda depende da umidade, né, para a reprodução. Então, não tem tanta relação com a falta de água. Por quê? Porque isso depois possibilitou os próximos grupos que vierem a se distanciarem mais de ambientes úmidos. Tá bom? Letra E. Quais dos grupos vegetais estudados necessitam de água para a reprodução? Briófitas e pteridófitas. Explica o papel da água nesse processo. As células reprodutivas masculinas nadam pela água até as células reprodutivas femininas. Tranquilo? Tranquilo. F. Em quais grupos a polinização é uma etapa de reprodução? Explica o papel da água nesse processo. Em quais dos grupos a polinização? Gimnosperma e angiospermas. Ambos têm grão de pólen. Tá? E a água tem alguma importância nesse processo? Nenhum direto. Tá? A água é importante para a planta como um todo, mas no processo de polinização não tem nenhum papel. Tá bom? Letra G. Qual foi o primeiro grupo de vegetais a se reproduzir por meio de sementes? Explique qual a função das sementes. Então, as gimnospermas foram as primeiras, né? Qual que é a função da semente? Carregar e nutrir o embrião, a nova planta que vai surgir. Então, a semente tem essa função, o que possibilita que o filhote cresça um pouco mais longe do que a célula-mãe, porque ali tem, né, está portando aquela semente e vai embora. E qual o grupo que apresenta suas sementes protegidas por um fruto? Angiospermas. O fruto é importante na dispersão das sementes. Eles nem perguntaram a importância, mas eu coloquei. É importante na dispersão das sementes. Por quê? Serve de alimento para o animal que carrega o fruto e junto com o fruto vai a semente. Nós mesmos carregamos muitas sementes. Não ficar falando mineirês pobre demais aqui não, né? Então, nós ficamos por aqui. Desculpa pelo deslize daquela resposta anterior. Eu jurava que eu tinha lido maior e era menor. Mas, e aí está. Vamos junto. Daqui um dia nós estamos juntos. Quem não entregou as atividades, mande. Tem gente devendo o PET 1 até hoje, hein? Até logo. Até a vista, até o próximo vídeo, tá bom? Com Deus. Qualquer coisa no WhatsApp.